Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal UpX, em mais um programa na boca do povo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que aflige demais o nosso país. A gente já falou, vários assuntos nos afligem, mas nós falamos de mentira, de uma série de mazelas. Mas hoje a gente vai falar de um que essa semana principalmente ficou muito em destaque, que é a hipocrisia. Vamos lá, vamos falar da hipocrisia das pessoas, vamos falar da hipocrisia dos órgãos de governo. E o que vem acontecendo aqui no nosso país é que, com esse aparelhamento das instituições por hipócritas, a hipocrisia passa para o serviço público. Mas isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo e a gente vai falar disso. Acho que vale a pena você assistir esse vídeo até o fim, porque a gente vai falar de coisas muito interessantes, inclusive algumas que eu vivi no tempo em que eu morei na Bahia. Eu aproveito também para lembrar você para se inscrever no canal, e a gente ainda está precisando de inscritos para ser considerado um canal pelo YouTube. Então, colabora aí, faça sua inscrição se ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho para receber as notícias de novas postagens. Muito bem, aconteceu essa semana um caso nojento, que todos nós acompanhamos muito de perto. O caso da capivara Filó e da Marina, que vocês conhecem como Luísa Mel. Eu não vou entrar em julgamento de caráter dessa senhora, porque eu não a conheço pessoalmente. O que eu fiz foi ouvir esta semana uma enxurrada de acusações contra ela. Baseado nessas informações, me parece que ela é uma tremenda de uma mau caráter. Mas eu não sei, não estou afirmando nada, eu estou falando só o que eu vi na internet. Uma enxurrada de acusações, inclusive de roubo, de uma cadela, de um cachorro que ela tirou de uma criança autista, sob a alegação que o cachorro não poderia estar na posse deles, e vendeu esse cachorro. Não sei se é verdade, volto a dizer, só estou repetindo o que eu li na internet. Mas, de toda forma, o comportamento dela nessa situação da capivara Filó foi, no mínimo, nojento, para não dizer outra coisa. Foi, no mínimo, nojento. Então, vamos falar um pouquinho disso. Muito bem. A dona Marina, Luísa Mel, ela está preocupada com as capivaras que moram às margens do rio Tietê? Por que ela não vai lá, pega essas capivaras e recoloca na natureza? Ou ela considera o rio Tietê a natureza adequada para um animal silvestre estar vivendo? Não, né? Então, essa gente que fica procurando like, que fica procurando view, às vezes extrapola. E essa moça, nessa situação, extrapolou. Eu vou deixar depois um trechinho de um vídeo onde ela fala como empáfia, como autoridade que não tem. Ela não é bióloga, ela não é veterinária, ela não é porcaria nenhuma. É uma ativista. Ah, muito bem, ativista. A Greta Thunberg também é ativista. E não sabe fazer um ó com um copo. Se lhe for feita uma pergunta fora da caixinha, ela não sabe responder. E essa moça é a mesma coisa, ela se meteu lá como ativista dos animais, mais para chamar atenção do que para outra coisa. Porque amor pelos animais ela não deve ter nenhum. Senão ela teria se compadecido do que estava acontecendo nesse caso e não teria dado a declaração desastrosa que deu. Muito bem. Pegaram a tal da Filó e levaram embora, e aí foi aquela comoção toda. Me parece que agora ela voltou pro rapaz, que teve que pagar uma multa, isso é um baita absurdo. Já que devolveram o animal para ele, ele não tinha que pagar multa nenhuma. Mas existe um órgão aqui no Brasil que é uma maravilha, e que eu conheci muito de perto. Esse órgão já foi administrado, por exemplo, pelo filho do José Sarney. Foi presidente do IBAMA, e esse é o órgão. O Jungmann já foi, que é um comunistão, já foi presidente desse órgão. Qual é o conhecimento de causa que o Jungmann tem para ter sido presidente do IBAMA? Nenhum. Então vamos à história. Eu
Morei durante muito tempo, em 1995 eu me mudei para Caravelas, no sul da Bahia. Minha intenção era operar turismo de mergulho em Abrolhos, o Arquipélago Nacional Marinho dos Abrolhos, que é um parque nacional, evidentemente, onde o IBAMA tem lá a sua jurisprudência. Só que esse parque fica em alto mar, então a jurisprudência também é da Marinha. Que, na verdade, quem manda mesmo naquilo é a Marinha, porque ela tem uma base lá na ilha de Santa Bárbara, e enfim. Quem manda na navegação é a Marinha. Gente, por vezes, o IBAMA tentou interferir até na maneira como os proprietários de embarcação deveriam conduzir os seus barcos. Depois eu explico por quê. Isso é uma atribuição, primeiro, do comandante da embarcação, segundo as normas da Marinha. Legal. Era um saco aquilo tudo. Mas, beleza, vamos lá. Eu fui para Caravelas e acabei colocando meus barcos lá. Eu tinha uma escuna e uma lancha. Foi uma época mágica, maravilhosa, mas onde eu presenciei coisas absurdas. Absurdas. Então vamos falar de algumas delas. Primeiro lugar, você, em determinado momento, lá é uma área de whale watching, de observação de baleias. Baleias jubartes, de junho até setembro, meados de outubro, elas vão para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, onde elas acasalam, onde elas procriam, onde elas alimentam os seus filhotes. É um negócio maravilhoso. E a gente faz um tipo de turismo de observação das baleias. Dentro de algumas regras, por exemplo, você nunca vai ficar andando com o barco atrás de uma baleia, perseguindo, fazendo uma perseguição. Quando a gente avistava um cetáceo, a gente parava a embarcação, ia mais próximo, com muita segurança, mais próximo possível, parava o barco, desengatava os motores. Então, quando você desengata, o motor continua ligado, mas os hélices param de girar. E a gente fazia isso para segurança, depois observava bem onde essa baleia estava, se ela estava embaixo do barco, se ela estava... Porque elas se aproximam muito, elas não têm medo da aproximação dos barcos, elas vêm muito pertinho, vale a pena conhecer. E o que acontece? A gente ficava ali paradinho, pedia para que os turistas não ficassem gritando, enfim. Elas vinham perto, a gente fotografava, depois ia embora, daqui a pouco encontrava outro grupo de baleias, chegava lá no parque, o IBAMA vinha até a embarcação, fazia uma palestra, explicava o que tinha que fazer na ilha da Siriba, onde a gente podia desembarcar, e as normas, as regras de conduta junto aos pássaros, enfim. Legal, até aí tudo muito bonito. Só que durante um período, veio um administrador, um superintendente do IBAMA para a região, que começou a extrapolar das suas funções. Era um banana. E eles começaram a exigir que nós desligássemos o motor, os motores, no caso, das embarcações, para maior segurança das baleias. Ora, vamos lá. Se quando você desengata o motor do barco, você desengata os hélices param de girar, não importa se o motor está ligado ou desligado. Outra coisa, aquilo é um barco, uma embarcação que está a 58 milhas náuticas mar adentro, numa região de clima onde você tem que ter muita atenção. Muito bem, imagina que você desliga o motor, é uma peça mecânica, e na hora de fazê-lo funcionar ele não funciona mais, ele não pega. Que é a hora que pode dar uma pane no motor de arranque, numa bateria. Isso oferece risco à navegação. Então eles estavam mais preocupados em fazer normas idiotas do que com a segurança dos tripulantes e dos passageiros. Acabou que eu virei secretário de Cultura, Turismo e Meio Ambiente do município. E aí eu ganhei alguma força para poder bater de frente com eles, e assim eu o fiz. E a primeira coisa que eu fiz foi parar com essa palhaçada, fui conversar com a Marinha, falei, os caras querem que a gente desligue o motor da embarcação. E é óbvio que a Marinha, a primeira coisa que disse, falou, de jeito nenhum, a condução é de vocês. E durante esse período nós dávamos carona para esse povo do IBAMA, desde Caravelas
até as ilhas lá no arquipélago de Abrolhos. Então, vira e mexe, eles estavam a bordo. E aí era aquela encheção de saco. Vai a baleia, vai atropelar a baleia. Nunca existiu um acidente, até que eu operei, e hoje eu ainda tenho notícias disso, nunca houve um acidente de atropelamento ou aborroamento de baleias. Nunca. Eles falavam de uma maneira que parecia que você matava uma baleia por dia. E normas estúpidas, né? Normas estúpidas, assim. Aquilo é um parque marinho. Quando a gente chegava lá, a gente dava uma ração pros passageiros para que eles jogassem na água e os peixes viessem até a embarcação. Era bárbaro, todo mundo adorava, porque aquilo fervilhava de peixe embaixo dos barcos. Bom, a Ibama proibiu. Por quê? Ah, porque vocês vão quebrar a cadeia alimentar? Mas nós estamos dando a mesma ração, é a comida que eles comem. Não, não pode. Muito bem. O que aconteceu? Assim que proibiram essa ação, os peixes foram embora. Sumiram debaixo dos barcos, é evidente. Por que o peixe vai ficar ali embaixo se não tem comida para ele? E o parque foi ficando meio estéril, foi ficando uma coisa ruim. Então, de novo, eles estavam mais preocupados com isso do que com a manutenção de uma atividade que sustentava a cidade de Caravelas, que era muito importante. E eu, como secretário de Meio Ambiente, eu sempre batendo, sempre brigando e invariavelmente ganhando. Existiu uma época, olha o absurdo. A única fonte de renda daquela região é o arquipélago, é o turismo. Eles queriam acabar. Queriam acabar. Não, não pode mais ter turista em Abrolhos. Outra coisa, os barcos. Meu barco cabia 30 pessoas, a escuna cabia 40. Eu só podia levar 15. Olha a burrice, olhem a burrice. Se eu tenho um barco para levar 30 pessoas, eu tenho 30 turistas em uma única embarcação, que é que deixa maior rastro de carbono, vamos dizer assim. Que ótimo. Não, mas eu só posso levar 15, então eu tenho que ir em 2 barcos. Isso não é uma burrice. Então, se eu tenho 150 pessoas, eu preciso de 10 barcos ao invés de 5. Depois mudaram essa norma, mas demorou pra caramba. Eu já tinha vindo embora para São Paulo de volta quando isso aconteceu. E eu fiquei lá quase 10 anos. Mas eu sempre brigando, sempre batendo, e um dia esses caras... Vamos acabar com Acabar não, né? Porque eles sempre são espertinhos. Esquerda. A gente vai colocar uma norma aqui e vai contratar uma empresa única para fazer o trabalho. Ou seja, o que era feito por 20 pessoas ia ser feito por uma só. Aí eu fui à rádio da cidade, chamei a população e avisei. Olha, estão querendo tirar o arquipélago de Abrolhos da nossa jurisprudência, da nossa jurisdição e colocar uma empresa. Se você quer defender a tua cidade, vá até o colégio, blá blá blá. Daqui a pouco eu estou em casa, me liga a polícia. Corre para cá porque a população está aqui na porta. Os caras estão bravos. Aí eu fui, apaziguei a situação e essa atitude não foi tomada por parte do Ibama. Eles nem tinham força para fazer isso porque envolvia Embratur. Mas, como é um órgão do governo e na época administrado pela esquerda, a gente nunca sabe do que eles são capazes. Vide o que está acontecendo hoje. Eu sei que eu briguei e consegui ir mantendo as coisas como elas eram. Eles nunca ajudaram em nada. Nada. Muito pelo contrário. Quem tinha que ajudar o Ibama éramos nós. E eles sempre perturbando, sempre causando problemas e dificuldades. Legal. Por que eu estou falando isso? Passado algum tempo, uma empresa de extração de plantação de eucaliptos, que eu já achava um absurdo. O eucalipto realmente é uma coisa muito prejudicial, não vou falar disso agora. Existe aí vasto material que comprova o que eu estou falando. Mas eles queriam plantar eucaliptos na região. Já plantavam, mas eles queriam estar mais próximos de Caravelas. Legal. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses. Quando eu era secretário de Meio Ambiente, um pescador veio até mim e disse o seguinte: o seu Sérgio, eu tenho
na minha cabana, do lado ali do mar, né? E eu todo dia tenho que colocar meu barco na água, tirar, colocar e tirar. E eu precisava fazer uma rampinha de concreto de 4 metros de comprimento por uns 30 centímetros de largura de cimento, só uma rampinha, que é para eu poder puxar meu barco para dentro do meu galpão. Será que o senhor dá essa liberação? Olha, mas é óbvio que sim. Por quê? Você veio aqui me pedir isso? O negócio tão... Não, porque o Ibama já foi lá me multar e porque não pode. 4 metros por 30 centímetros, uma rampinha feita de cimento em cima da areia que poderia ser arrancada a qualquer momento e que era para ajudar uma pessoa da população. E os caras criando problemas. Aí é evidente que eu também, bem bocudo, impus a minha vontade e falei, não tem erro nenhum, não está prejudicando o meio ambiente, coisíssima nenhuma, ele vai fazer a rampinha assim. E fez. Passado algum tempo, uma empresa de extração de celulose, aí voltando, veio à região querendo, além de plantar eucalipto na região toda, que é uma pena, eles queriam fazer um terminal de barcaças. Terminal de barcaças. A geografia de Caravelas é interessante, que ela não fica, para quem não conhece, ela não fica de cara para o mar, ela fica de cara para um rio. Rio Santo Antônio das Caravelas, e aí você tem que passar por uma barra e aí você chega no mar. Eles queriam dragar essa barra, esse canal, que se chama Boca do Tomba, para que as embarcações de grande calado, né, que é o tanto que o barco fica dentro d'água, elas pudessem entrar dentro do rio, carregar eucaliptos e sair para o mar de novo para levar para Aracruz, lá no Espírito Santo. Ótimo. Ia gerar emprego, isso tudo perfeito, eu estava até curtindo. O problema é que ia causar um baita impacto nas estradas, com aquelas carretas enormes de eucalipto chegando, mas é o progresso. Você também não pode ficar indo contra o progresso toda hora, até porque a população precisava de uma fonte de renda. Da nossa parte, do meio ambiente, nós colocamos algumas normas viáveis e tudo bem. Então, eu não sou contra o terminal de barcaças, não era contra, evidente que não, mas imagine o seguinte, o Ibama tinha que enfiar os dedos na boca e rasgar, né? Arrancar a parte de cima da cabeça. Porque imagina, se você não pode fazer uma rampinha de 4 metros por 30 centímetros, imagina fazer uma obra de dragagem, onde você iria ter que relocar milhões de toneladas de areia do fundo da barra, relocar isso para outro lugar, mudando totalmente o fluxo da água, as correntes marítimas, onde você precisaria construir em cima de uma área de mangue, porque nesse rio é mangue, que é super protegido, é o bioma, é blá blá blá. Porra, ia ter que construir concreto em cima e aterro em cima do mangue. O Ibama vai. Em meses, pouquíssimos meses, a liberação estava expedida. Então, 2 pesos e 2 medidas. O negócio que impactou negativamente nesse sentido, se a gente for pensar como um purista, conservador e ativista em defesa da natureza, claro que causou um baita do impacto. Quantos camarões morreram na dragagem? Quantos pássaros deixaram de nidificar ali naquele entorno onde foi feito o aterro? Quantos caranguejos foram mortos, já que aquilo é uma área de extração de caranguejo, com o aterro daquela área? Muito bem. Quando é de interesse deles, porque rolou muita grana, aí pode. Aí pode. Aí é rápido, aí é no instantinho, aí não tem defensores da natureza, aí não tem defensores de aqueles que te proíbem de jogar ração para um peixinho que está confinado a um parque nacional marinho destinado à visitação pública. Sumiram. Sumiram. Hoje, eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, eu até pesquisei agora de manhã. Me parece que o terminal de barcaças foi abandonado pela Aracruz, pela Suzano, pela empresa que administrava, enfim.
Me parece que o terminal de barcaças foi abandonado, a população ficou sem o bônus, mas a natureza ficou com o ônus. Então, isso é o Brasil. É o Brasil da hipocrisia, que essa semana foi traduzida na postura ridícula dessa senhorita, na postura ridícula do Ibama, de tirar uma capivara, que nem devia de ser mais animal silvestre, já devia de ser animal urbano, porque elas têm mais capivara na marginal do Rio Pinheiros do Rio Tietê do que carro daqui a pouco. Não, mas a capivara precisa voltar para a natureza. Ela já mora na natureza, porque o camaradinho aí, esse que é o dono, a Genora, eu acho, mora porra, no meio da floresta, gente. Então, esse tipo de comportamento nojento, esse tipo de comportamento feito só para interesses próprios, comportamentos para poder massagear egos, né? Porque esse povo é egocêntrico pra caramba, eles sabem de tudo, eles são os defensores dos frascos e comprimidos, e todo mundo está errado e só eles estão certos e a palavra deles é a última palavra. E eles mandam na sua vida, mandam nos seus bichinhos, mandam na sua casa, mandam no seu jardim, mandam na sua calçada. Se você tiver uma chácara, eles mandam na sua chácara também. E assim vai. Então, por que eu estou dizendo isso? Qual é o objetivo disso? Proteger? É proteger o nosso país? Não é. É um cabidão de emprego montado para esquerdistas acéfalos. Ah, só tem gente de esquerda lá? Não, evidentemente que não. Mas é o tipo de comportamento, eu estou usando esse caso, é o tipo de comportamento de gente de esquerda que é absolutamente alienada dos fatos. Se eles o são, nós não podemos ser. A gente não pode ser alienado, a gente precisa ter consciência das coisas e lutar pelos nossos direitos. Parabéns a todos os envolvidos, inclusive a população, que correram em defesa desse rapaz e desse animalzinho, porque se a gente deixar que eles tenham esse tipo de atitude, daqui a pouco eles vão na sua casa e tiram o seu cachorro, tiram os seus passarinhos, já tiraram, né? Eu até acho isso legal, porque passarinho não tem que ficar em gaiola. Mas eles vão tirar o seu gato, eles vão tirar a sua cobra, aquilo que você tiver de amor, aquele animalzinho pelo qual você tem amor. Eles vão se ver no direito de interferir dentro da sua casa. Então, parabéns aos envolvidos, tomara que as coisas corram como elas têm que correr. Parabéns ao juiz que deu essa sentença para que o animalzinho fosse devolvido imediatamente para o seu dono. Meus parabéns. Você, senhor juiz, é motivo de orgulho para as pessoas que têm algum senso de ética e de respeito humano. Meus parabéns do fundo do coração. Eu acho que eu falo em nome de todos aqueles que estão aqui no canal. Então é isso aí, pessoal. Essa semana eu gravei menos vídeos do que o normal, porque realmente eu estava com uma gripe, hoje eu ainda estou com um pouquinho de tosse. Eu melhorei, depois piorei de novo e fiquei com uma tosse, eu falava um pouquinho, já tossia pra caramba, e aí ficava um vídeo ruim e eu acabei preferindo não gravar. Mas a gente vai voltar. E amanhã, domingo, lá na igrejinha, lá em Jundiaí, para quem anda de moto sabe onde é, a gente vai encontrar o pessoal lá do Los Condes e eles fazem um trabalho muito legal. A gente vai levar alimentos não perecíveis e encontrar os amigos, passar uma manhã muito agradável. Então aqueles que tiverem moto, procurem aí na internet Los Condes. E amanhã eu vou gravar esse vídeo para outra playlist, que não é essa aqui, evidente. É lá o Mundo Harley, né? E vou mostrar para vocês o passeio, o encontro do pessoal, vai ser bem bacana, tá bom? Então é isso aí, a gente se fala mais, não se esqueçam, inscrevam-se no canal e um beijo gigantesco no seu coração. Até mais.
que a filó vai ser sim retirada e vai ser reintroduzida na natureza. Essa parte é bem polêmica, né? Isso eu queria inclusive explicar mais algumas coisas para vocês. Bom, é importante que as pessoas saibam que ela só pode ser reintroduzida enquanto ela é filhote, porque o bando só aceita um filhote, depois de adulta fica impossível. Por isso que o IBAMA está com essa urgência. Porém, a outra possibilidade, que eu também considero, né, é ela continuar com ele. Mas, para isso, eu acho que esse assunto tem que ser tratado com seriedade. Né? E eu, por exemplo, não consegui as informações certas até agora. Quando ele vai para a universidade, como fica a capivara? Onde ela fica? Com quem ela fica? Ela fica presa em algum lugar? Ou ela fica totalmente solta? E se ela ficar totalmente solta, como ela vai saber se proteger dos predadores? Né? E ele está disposto a ficar com ela 15 anos, mesmo sem poder postar? Eu acho que esses são os assuntos que têm que ser discutidos, não essa gritaria na internet. E mais uma vez, não pode postar, ele não pode postar, ninguém tem que poder postar. Ficar estimulando animal silvestre não é pet, não tem que ficar vestindo com roupinha e postando na internet. Isso estimula o tráfico. IBAMA, queremos uma normativa para proibir todo mundo, não só ele, que isso sim é injusto.